Queridos, recentemente nós compartilhamos aqui que todos nós temos a tendência de analisarmos o comportamento uns dos outros. E diante dessa tendência, quantos aqui já se pegaram olhando ou observando as escolhas de alguém, e talvez por você não ter proximidade suficiente ou tanta liberdade, você não chegou para falar com aquela pessoa, mas em seu coração se perguntou: o que é que ela está fazendo? Ou o que é que ele está fazendo? Aflito com, aparentemente, uma escolha que não foi a mais sábia. Nós analisamos circunstâncias e escolhas todo o tempo todo. Temos a tendência de fazermos isso muito mais com as pessoas que estão ao nosso entorno, ao nosso redor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que, para muito além das escolhas externas, a Bíblia ela foca no coração. Ela foca naquilo que motivou a escolha de cada homem e de cada mulher. Quando nós olhamos para isso, então, e encontramos várias narrativas, várias histórias na palavra de Deus, não apenas com as melhores escolhas dos homens, mas narrando aquelas escolhas talvez as mais tolas e que faltou sabedoria. Mas todas essas narrativas, elas têm o seu foco naquilo que motivou tais homens, e tais mulheres a essas escolhas. Quando elas foram assertivas numa motivação correta, a Bíblia chama de sabedoria. Mesmo que essas escolhas, num primeiro momento, pareceram a maior tolice para aqueles que estavam no entorno. Eu me lembro logo de Davi, o jovem Davi, que quando viu um gigante filisteu de 2,90 metros afrontando o exército do Deus vivo, e aí os nossos filhos conhecem essa história de trás para frente, ele diz: eu vou lutar. Quem é este incircunciso? E todos de Israel, todos tiveram essa reação: que menino louco, perdeu a sua vida por uma bobagem. Mas quando nós olhamos a história por completo, percebemos que muito mais do que uma coragem pessoal, ou talvez de uma presunção, o que motivava o coração daquele menino era a glória de Deus. E aí nós encontramos uma sabedoria que não é comum aos homens, ela vem do alto. Mas esse mesmo Davi, tantos anos depois, já rei, poderoso, famoso, glorioso em Israel, ele faz uma outra escolha, à primeira vista, simples, normal. Ele decide contar o seu exército, levantar um censo, e o texto nos diz que em consequência dessa escolha, Deus trouxe um grande juízo para a nação. Por quê? Porque a motivação de Davi era ímpia, era vaidade, era a presunção em demonstrar quão poderoso ele tinha se tornado. Veja bem, escolhas que diante dos olhos dos homens poderiam ter interpretações diferentes. A sabedoria das mesmas foi determinada pela motivação. É com base nessa reflexão inicial que eu quero voltar a uma mensagem que comecei a compartilhar com os irmãos 2 semanas atrás, sobre sabedoria para tempos de aflição, e eu os convido a abrirem novamente na carta de Tiago, no capítulo 3, Tiago, capítulo de número 3, nós leremos uma vez mais dos versos 13 até o versículo 18. Tiago 3, do 13 ao 18. Diz a palavra do Senhor: quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário,
tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Vamos ler juntos o 17? A sabedoria, porém, lá do alto, é primariamente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peça para o Espírito Santo falar ao seu coração uma vez mais, através do texto sagrado. Pai, nós te bendizemos por este momento de comunhão, de adoração, onde nos debruçamos na tua palavra, que é a tua boca falando aos nossos corações. Espírito Santo, abre o nosso entendimento, ajuda-nos a compreendermos a tua vontade. Fala-nos, Senhor, com clareza. Apesar deste pecador que está neste púlpito, comunica a tua verdade ao coração do teu rebanho, a cada coração, Senhor, nós te pedimos isso, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós vimos há 2 semanas que provavelmente essa carta foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. Diferente de outras cartas mais complexas doutrinariamente, como Hebreus, Romanos e Efésios, a carta de Tiago é uma carta extremamente prática. Ela fala de questões do cotidiano, mas foi escrita num tempo de dificuldades, replicando os ensinos que Jesus havia proferido no Sermão do Monte, como um instrumento para aqueles cristãos que acabavam de sair de um tempo de muita bonança, de muita tranquilidade, de frutificação abundante, para um tempo de perseguição. Eles enfrentavam dias difíceis, dias de angústia, de hostilidade, e muitos que se declararam cristãos, quando essas perseguições chegaram, começaram gradualmente a abandonar a fé, a deixar o convívio da fé ou a demonstrar um comportamento que não era condizente com tudo aquilo que o nosso Mestre Jesus havia proferido. Tiago, então, escreve essa carta como uma série de testes práticos, para que estes cristãos pudessem identificar na igreja aqueles que possuíam uma fé genuína e aqueles que possuíam uma fé espúria. A fé é algo interno que nós não podemos tocar, mas ela demonstra frutos. O Dr. John MacArthur, ele diz que a fé é semelhante à eletricidade. Nós não a vemos, mas percebemos os seus efeitos em todo e qualquer lugar onde ela existe. É como o vento, nós não o vemos, mas sentimos os seus efeitos quando afagam os nossos cabelos ou as nossas roupas. Semelhantemente, a fé verdadeira, a fé salvífica, ela produz uma série de frutos. E aqui Tiago, então, no capítulo 3, demonstra a frutificação da fé em sabedoria. Vimos que a sabedoria, de acordo com as escrituras e com a literatura hebraica, não está relacionada especificamente ao conhecimento cognitivo, a capacidade que alguém tem de assimilar informações e de guardar, de reter essas informações. A sabedoria bíblica vem da mesma palavra, da mesma raiz da palavra sabor. Ela tem a ver com experimentar, provar, vivenciar. Ela se relaciona então à capacidade de fazer as melhores escolhas de acordo com princípios éticos que estão acima, além daquele que manifesta tais escolhas. Tiago, então, para esses cristãos que estavam pressionados, se nós observarmos no capítulo de número 5, alguns deles estavam inclinados à amargura,
a raiva, a ira, porque estavam sofrendo injustiças de ricos, opressores, e então Tiago os instrui mostrando que, além de guardar a língua, no início do capítulo 3, que é um outro teste, aquilo que nós falamos, como cuidamos do nosso discurso, ele fala da sabedoria. Vimos também, há 2 semanas, as características da sabedoria deste mundo. Tiago demonstra que existem 2 tipos de sabedoria que estão baseadas em premissas diferentes, em valores diferentes, em cosmovisões diferentes. Uma é a sabedoria deste mundo, a sabedoria mundana ou humana, que ela tem como motivação a inveja amargurada e ambição egoísta. Ela também traz contendas, dissensões, facções. Ela é mundana, diabólica e carnal, ou seja, ela vai numa direção totalmente oposta dos valores do reino. Depois de tratar disso, Tiago então demonstra quais são os frutos da verdadeira sabedoria e como manifestá-la em tempos de aflição. Fazendo um contraste com a motivação da sabedoria deste mundo, que vimos, ela é motivada por uma inveja amargurada e por uma ambição egoísta. Geralmente os homens ímpios escolhem com motivações próprias, de promoverem a sua própria glória, de promoverem os seus próprios interesses, ponto. Eles vão naquela premissa do dito popular de que farinha pouca, meu pirão primeiro. Vocês que são aqui do Nordeste deveriam conhecer, mas tem muita gente de outras regiões. Há um dito popular aqui, não sei se na sua região tem algum equivalente. É bem nessa perspectiva egoísta de que eu em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto e quinto, e talvez alguém depois de que todas as minhas expectativas e interesses forem cumpridos. Tiago vai numa direção oposta, sobre motivação. É isso mesmo, algo de foro íntimo, algo que está guardado no mais profundo do seu coração e ninguém sabe, mas Deus o sabe. Tiago nos mostra que a sabedoria que vem do alto, ela tem a motivação na santidade e pureza que vem de Deus. Olhe novamente para o versículo de número 17, a parte A do verso apenas, quando ele começa a fazer este contraste. Verso 17, ele diz: a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A palavra no original grego é a palavra agnos, ou agnos, significa literalmente pureza, e deriva-se de uma outra palavra, hagios, que é usualmente traduzida como santo. Tiago está demonstrando, a verdadeira sabedoria, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada. Por quê? Porque ela vem lá do alto, não poderia ser compreendida de outra forma. E este verso, Tiago está ligando à sexta bem-aventurança. Você sabe, memorizado, a sexta bem-aventurança, quando o nosso mestre disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Este mesmo Davi que nós mencionamos no início do sermão, ele ora no Salmo 51, um salmo lido com frequência nos nossos cultos, quando ele pede no versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Então, quando Tiago, ele continua entrando em nossos corações, naquele lugar que ninguém visita, nem o seu cônjuge, que lhe conhece há tantos anos, nem os seus filhos, que convivem com você a maior parte do tempo, nem os seus pais que te geraram. É neste lugar mais secreto, onde os seus segredos, reflexões, pensamentos
eles estão sendo sempre elaborados antes de lhe motivar ao próximo passo. Tiago está dizendo, olha, se você quer viver com sabedoria em tempos difíceis, essa motivação do seu coração, do meu, dos nossos corações, ela precisa ser santa, pura. Mas como alcançar isso? Se a Escritura abundantemente nos diz que não há um puro, não há um justo sequer, todos se desviaram. Esse mesmo Davi, neste mesmo Salmo 51, ele diz, olha, eu sei que eu sou pecador desde o ventre da minha mãe. E diferentemente do que a doutrina católica romana diz que há uma inocência original nas crianças, ou até algumas igrejas de tradição evangélica que dizem, olha, existe aquela idade da inocência, que é um gap entre o nascimento e talvez até 9 anos, 10 anos, então até essa fase as crianças, elas não têm pecado. Isso não é verdade. Nós não nos tornamos pecadores porque pecamos, mas ao contrário, nós pecamos porque somos pecadores desde o ventre. E se você tem filhos, nós sempre falamos, você já teve a triste experiência de provar isso. Desde pequenininho, antes mesmo de falar, eles já manifestam egoísmo, é meu. Eles já manifestam ira quando você diz não e pegam um brinquedo e jogam no irmão, ou jogam até em você. Isso também com filhos de pastores, presbíteros, oficiais, não importa. Pode ser 5ª geração de presbiterianos, como o presbítero Daniel. 5ª geração, é isso mesmo, presbítero? Ou mais? Sangue azul, presbiterianismo aqui do nascedouro, mas os filhos deste amado casal manifestaram as mesmas características quando nasceram. Por quê? Nasceram no pecado e herdaram a natureza adâmica. Não é verdade, queridos? Infelizmente, essa é uma constatação de que todos pecaram e estão destituídos, separados da glória de Deus. E talvez você me pergunte então, pastor, se todos somos depravados, se desde a mais tenra idade, os nossos bebês já manifestam egoísmo, ira, mentira e tantos outros comportamentos que partem de um coração que está corrompido, como alcançar tal pureza? Como alcançar esta sabedoria que vem do alto? João nos assegura, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz, todo aquele que nele tem esta esperança. Nele quem? Cristo Jesus. Esta esperança, qual esperança? A mesma esperança que ele proferiu a um homem religioso, que fora ensinado de que a justiça poderia ser alcançada e manifesta por suas próprias boas obras, um homem chamado Nicodemos. E Jesus diz a este homem, olha Nicodemos, não te admires de eu te dizer, você precisa nascer de novo, você precisa de um novo coração. Este coração que bate no seu peito já veio manchado e defeituoso pelo pecado herdado dos nossos primeiros pais. Você precisa de um novo coração. Nicodemos não entende, diz, mas eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe, vou nascer de novo, e Jesus diz, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, eu repito, importa-vos nascer de novo. A Bíblia deixa claro então, que para alcançar esta sabedoria que vem do alto e ter as nossas motivações purificadas, nós precisamos, em primeiro lugar, de um novo nascimento, de um novo coração. Por isso que ele diz, João, todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ao nascermos de novo, nós provamos, irmãos, aquilo que na teologia nós chamamos de santificação posicional. Deus nos tira do império das trevas e nos transporta, consegui segurar ainda,
e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. É aquilo que o salmista diz: ele nos tirou de um charco de lama, de um poço de lama, e ele nos leva à sua presença como filhos. Mas além da santidade posicional, a teologia também nos diz que existe a santificação. Bons alunos de escola bíblica dominical, processual ou progressiva. A primeira, ela é um processo monergista, ela está dentro de um processo monergista, apenas Deus participa. Foi Deus quem foi lá e te resgatou, foi Deus quem nos tirou de onde nós estávamos, sem qualquer participação nossa, é uma obra exclusiva de Deus. Mas a segunda parte da santificação é um processo sinergista. A partir do momento em que você recebeu um novo coração, eu recebi um novo coração, agora nós temos a liberdade espiritual. É a capacidade que Deus dá aos nascidos de novo de fazerem escolhas que lhe agradam. Você teve a liberdade hoje, talvez acordou cansado e disse: não, eu acho que eu vou dormir um pouco mais, depois eu oro, e tentou justificar, e você disse: não, eu preciso ir cultuar como igreja. Venceu o cansaço, ou a preguiça, ou qualquer outra coisa, e está aqui adorando a Deus. Isso foi um bom uso da sua liberdade espiritual, da sua motivação de adorar, buscar e glorificar a Deus. Apenas os verdadeiros crentes regenerados possuem isso. E Tiago então nos mostra que essa sabedoria, em primeiro lugar, que vem do alto, que é divina, que tem a motivação não nos seus interesses, não no seu egoísmo, mas ela tem a motivação em promover a glória de Deus, em promover o reino de Deus, só é manifesta por pessoas que nasceram de novo e também que decidem fazer o bom uso da sua liberdade espiritual. Por isso que João diz: olha, todo aquele que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. A verdadeira sabedoria, irmãos, reconhece que mesmo Deus tendo nos alcançado, ainda há muita coisa a ser mudada em nós. Lembram o que o convertido Paulo disse? Vocês lembram? Ele disse lá em Romanos, no capítulo 7, no versículo 15, abra aí e veja se você se identifica com as palavras do grande apóstolo Paulo. Romanos, capítulo de número 7, verso 15. Romanos 7, 15, diz a palavra do Senhor. Veja Paulo dizendo: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Vamos ler o verso 24? Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Se o texto acabasse aqui, seria desesperador. Paulo fala de conflito interior e interno. E quando nós correlacionamos esse texto com a sabedoria que vem do alto, e com as motivações da sabedoria, nós podemos nos lembrar, irmãos, de incontáveis vezes em que estamos pensando, planejando
e a nossa mente está em conflito. Os nossos conflitos começam aqui, nas nossas prospecções, reflexões. As batalhas espirituais, diferente do que o neopentecostalismo diz, demonizando tudo de uma forma muito mística, não. A sua guerra espiritual e batalha espiritual começa aqui, no uso da sabedoria, em projetar a vida, em olhar para os outros, em olhar para o próximo, em olhar para o mundo ao seu redor e principalmente em olhar para si mesmo. Porque a sabedoria deste mundo olha para si mesmo numa perspectiva de valorização muito acima do que realmente somos, numa distorção completa das suas faltas, sempre lançando na conta do outro, numa análise crítica e azeda daqueles que estão ao redor, e numa análise muito complacente acerca de si mesmo. Ao recebermos um novo coração, nós somos presenteados com a sabedoria que vem do alto, nos livrando do engano próprio, nos livrando da mentira de que somos perfeitos, e nos fazendo enfrentar uma batalha que antes não existia, porque antes nós não amávamos a Deus, antes nós não queríamos agradar a Deus, antes nós desejávamos apenas o favor de Deus, mas agora recebemos um novo coração, e nós queremos amar, honrar e glorificar aquele que deu o seu único Filho por nós. Mas como Paulo disse, há uma luta entre o velho eu e o novo eu, há um conflito interno, antes de fazermos as escolhas. Como víamos nos desenhos aqui dos de meia idade, lembram bem? Que aparecia sempre um diabinho e um anjinho antes das decisões. Vocês lembram disso? Podem, eu estou vendo aqui, de 40 para cima todo mundo meneia a cabeça, até os mais jovens. Mas não apenas o tentador, mas a nossa natureza pecaminosa também. E isso começa no campo da mente, dos pensamentos, das reflexões. E Tiago nos mostra que essa sabedoria tem uma motivação de santidade, de promover a glória de Deus, de nos livrar, como Paulo disse, olha, o bem que eu quero fazer, a minha carne, Paulo, não consigo, não posso, não faço. Qual é o segredo então, para ter essas motivações purificadas? Este mesmo Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, e diz: andem no Espírito, caminhem no Espírito. O verbo está no presente contínuo, ou seja, ato contínuo. Sejam controlados pelo Espírito. Uma vez que, ao nascer de novo, você não está mais sozinho, mas o Senhor enviou o Paráclitos, o outro Consolador, e nos fez a promessa de que Ele estaria conosco todos os dias. Você acha, irmão? Nós achamos que temos a capacidade de viver a vida cristã na nossa própria força? É impossível, é algo muito além da capacidade de qualquer um. Mas nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, Ele vive em nós, Ele mora, Ele fez morada em nossos corações. Então essa purificação das nossas motivações, reflexões e análises, antes mesmo do comportamento, vem pelo poder do Espírito Santo. Algumas questões práticas de como alcançar uma motivação pura, santa, da sabedoria do alto. Como falamos há 2 semanas, em primeiro lugar, reconheça com clareza as áreas de maior fragilidade ao pecado em sua vida. Todos nós somos tentados pelo pecado, todos nós passamos pelo conflito que Paulo passou e escreveu aqui no capítulo 7 de Romanos, mas nós somos indivíduos diferentes, com inclinações diferentes, e às vezes eu posso ser muito tentado numa área, e Cleiton não, mas ele pode ser extremamente tentado em outra área, e eu não. Então, se eu quero a sabedoria que vem do alto,
em minhas motivações em primeiro lugar, eu preciso saber com clareza quais são as áreas mais sensíveis. Porque quando não conhecíamos a Cristo, e alguém dizia, olha, você tende a ser muito vaidoso. Não, eu não, imagina, pressão sua. Ah, você tem dificuldade com mentira. Não, jamais. O comportamento da sabedoria deste mundo é o negacionismo. As pessoas negam, deflagradamente, ainda que 2, 3, 4, 5, 10, 20 falam. E aí quando isso acontece, se intrigam e vão em busca de novas amizades, até que a primeira confrontação os separe. A sabedoria do alto, não. A sabedoria do alto, ela tem o testemunho interno do Espírito Santo dizendo, Tiago, você está com problema nisso. E nós nos lembramos do aforismo grego que está no pórtico do templo de Apolo, lá em Atenas. Conhece-te a ti mesmo. Se eu quero ter a sabedoria do alto, nas minhas motivações, eu preciso ter conhecimento límpido e claro. Quais são as áreas mais sensíveis da minha vida? Mentira? Orgulho? Cobiça? Você precisa saber, meu irmão. Não negue. Em segundo lugar, além de saber essas áreas, reflita e reconheça com que frequência tais pecados têm prevalecido no seu cotidiano. Essa é uma reflexão e um exercício necessário. Com que frequência isso tem se manifesto? Em terceiro lugar, depois de ter essa percepção, se humilhe diante de Deus, clamando por maior manifestação e domínio do Espírito Santo, por maior controle do Espírito. Se humilhe dizendo, Senhor, isso está muito além da minha capacidade. Pais, façam isso além de fazer com o seu próprio coração, com os nossos filhos. Quantas vezes corrigimos os nossos filhos numa área, ensinamos o aspecto moral, corrigimos moralmente, falamos que isso é feio, que isso entristece a Deus, que fere a santidade de Deus, eles choram, ficam ali, e depois de um tempo eles fazem de novo. E aí nós corrigimos moralmente e perdemos a oportunidade de mostrar o caminho da sabedoria, para eles pequenos. Mostre para os seus filhos de 2, 3, 4, 5 anos, quantas vezes os meus filhos choraram e disseram, pequenos, papai, eu não consigo, papai, eu não consigo não fazer. Aponte o caminho da graça, da sabedoria do alto, e diga, é verdade, filho, existem áreas também que o papai e a mamãe não conseguem, eles são mais fortes, ou elas são mais fortes do que nós, mas o Espírito Santo habita em nós, Ele está conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, e não existe pecado, não existe comportamento pecaminoso que esteja acima do poder do Espírito Santo que habita em nós. Por quê? Porque Ele nos livrou e nos libertou do império das trevas. O Filho de Deus, Ele foi manifesto para destruir as obras do diabo, Ele foi manifesto para nos libertar do poder escravizador do pecado. O Espírito de Deus, Ele tem poder para nos libertar de nós mesmos. Essa sabedoria do alto, então, ela se manifesta em santidade, nos dando sede de santidade, sede de crescimento e sede de promover a glória de Deus em tudo. E aí Tiago, nessa mesma direção, saindo das motivações, ele mostra que a motivação da sabedoria deste mundo é ímpia, é egoísta, é vaidosa. A motivação da sabedoria do alto é santa. Agora ele apresenta as características da sabedoria que vem do alto. Se as características da sabedoria deste mundo, ela é animal, carnal, diabólica e inimiga de Deus, a sabedoria que vem do alto, Tiago usa o advérbio de conexão. Então, versículo 17 ainda, voltando a Tiago 3, veja só,
Tiago 3,17, a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A Revista Atualizada diz depois, que é no original apeita. Ele está reafirmando, relembrando qual é o fundamento ou a motivação de todas essas características que ele vai citar aqui. Ele então apresenta uma lista de 7 características da sabedoria que vem do alto. Ou seja, se o Espírito de Deus controla a minha vida, se eu tenho este novo coração e busco em crescer em santidade, quais são os frutos disso? Qual é a frutificação do que está no seu coração, meu irmão, do que está no meu coração, se eu estou sendo conduzido pela sabedoria do alto? Ele vai dizer, ela é, depois, pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. E aqui eu peço um pouquinho de paciência para explicar brevemente como esta frutificação, Tiago diz que ela é pacífica. Novamente ele está repetindo uma das bem-aventuranças, dessa vez a 7ª bem-aventurança, lá em Mateus 5:9, quando ele diz, bem-aventurados os pacificadores, por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. Que tipo de paz é essa? Que tipo de paz Jesus estava falando? Que tipo de paz é esta que a sabedoria que vem do alto com motivações puras, ela promove? Não é a paz social, como uma pausa nas guerras entre as nações. Não. A paz da qual Jesus falou no Sermão do Monte, e que Tiago replica, é a paz em primeiro lugar da reconciliação do homem com Deus. Tiago está dizendo, se o meu coração, se os nossos corações são motivados pela sabedoria que vem do alto, esta motivação vai nos levar a agir em todo o tempo com intencionalidade para promover a reconciliação do mundo perdido com Deus. Deste modo, irmãos, a grande comissão é a prioridade de frutificação da sabedoria que vem do alto. Falar da mensagem que reconcilia os homens com Deus e que dá a estes homens, por mais pervertidos, iracundos, depravados que sejam, a capacidade de serem libertos da escravidão do pecado e conduzi-los a uma nova vida, é o Evangelho de Cristo. Não adianta nós nos lançarmos numa apologética ferrenha, fundamentada primariamente no moralismo, ou seja, condenarmos comportamentos morais dos ímpios e lutarmos contra isso avidamente com ódio visceral, como se a nossa denúncia tivesse a capacidade de transformar a vida deles. Não vai. Muito pelo contrário, irá promover ainda mais contendas, e Tiago deixa isso ainda mais claro na continuação destes versos, mas ele demonstra que, ao invés de ter um comportamento egocêntrico e vaidoso, a sabedoria do alto, ela promove a paz em transformação de vidas. Como bem replicou o apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo de número 2, se você voltar um pouco, para Filipenses, capítulo de número 2, dos versos 1 ao 4, texto conhecido, ele diz, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Vamos ler juntos o 3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros.
Uma vez que na pregação do Evangelho nós promovemos a paz para os que estão fora, e eles entram no convívio do corpo e da mesma visão, da mesma cosmovisão e valores, agora a paz deveria ou deve reinar em nosso meio. Uma característica de crentes cheios do Espírito e guiados pelo Espírito é que eles são pacíficos. Eles têm um coração servil. Eles estão dispostos a passarem pelos seus próprios interesses para fazer aquilo que o Senhor Jesus disse no Sermão do Monte. Se necessário for andar 2 milhas, não com um amigo, mas até com um inimigo. E nós muito bem sabemos que essa capacidade não está em nós, é apenas o Espírito Santo que a gera em nós, quando controlados por Ele. Mas quando estamos cheios de nós mesmos, cheios da nossa própria vaidade e orgulho, nós estamos sempre com sangue nos olhos, preparados a comprar qualquer briga para defender o nosso direito, no casamento, na relação com os filhos, no trabalho e na vida da igreja local. Isso estava acontecendo entre os filipenses, na igreja de Filipos, e estava começando a acontecer nos crentes para os quais Tiago escreve, feridos pelas circunstâncias difíceis, e isso tende a acontecer em todas as gerações. Essa sabedoria, então, ela é pacífica, e algo extremamente próximo. Depois disso, ela é amável, e a palavra no original, epiekes, que nós não temos uma palavra exata para traduzir em português, mas poderia ser algo similar. É conveniente, é justo, é moderado, é apropriado, é cortês. Uma pessoa amável, consequentemente, é humilde e paciente. E a isso nos leva a uma outra bem-aventurança, quando o Senhor diz: bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Talvez nós falemos: pastor, mas a minha personalidade é mais efusiva mesmo, eu tenho pavio curto, eu sou assim desde pequenininho, então eu não vou mudar isso. Verdade, nós não mudamos a nossa personalidade, mas quem é que está no controle da sua vida? Quem é que está controlando as minhas motivações? E consequentemente, quem é que controla os meus atos? Se sou eu, aí, ok, pode esperar. Tudo que há de ruim em mim vai frutificar livremente. Mas se é o Espírito de Deus no controle, aí sim, aí nós começaremos a manifestar atitudes pacíficas, nós iremos ter cordialidade, amabilidade. Em terceiro lugar, qual é a característica que Tiago menciona? Terceira característica, volte os seus olhos para o verso 17, além de pacífica, indulgente, ela é tratável. A NVI diz compreensível. Ela é tratável, ela compreende, ela está disposta a promover a paz sem negociar a verdade ética e moral. Em momento nenhum Tiago está falando na sabedoria do alto que nós fechamos os olhos para valores inegociáveis em nome do bom convívio. Não é isso, mas é abrirmos mão do nosso egoísmo e da nossa vaidade pessoal para promovermos a boa comunhão e convívio. Quarto lugar, ela é cheia de misericórdia, e nos lembramos de uma outra bem-aventurança: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quinto lugar, essa sabedoria é cheia de bons frutos. Ela frutifica, porque ela é conduzida pelo Espírito Santo, e a própria palavra no livro de Provérbios diz que a palavra dura, ela suscita a ira, mas a palavra branda, ela desvia o furor. Quantas vezes, quando o Espírito Santo lhe deu a capacidade, me deu, de irmos além daquilo que o nosso velho homem queria fazer, e motivado pela glória de Deus, entenda, irmãos, não é se segurar não,
Porque tem muita gente que se controla no ambiente externo, mas quando chega em casa vomita tudo em cima da mulher e dos filhos. E alguém diz: que bicho te mordeu? Eu sei que isso nunca aconteceu na casa de ninguém aqui. Não é esse tipo de domínio próprio e controle, não. Mas é antes uma ação do Espírito no interior, nos dando paz e capacidade para vencer o velho homem e pelo poder do Espírito fazermos o que é certo. E termos a paz da aprovação do Senhor. E esta paz, além de gerar tranquilidade, irá impactar a vida dos que estão ao redor. Naquilo que o livro de Provérbios também diz, que se nós dermos pão e alimentarmos e servirmos ao nosso inimigo, nós iremos colocar brasas vivas na sua cabeça. Isso gerará um peso de consciência e irá promover transformação. Ela é, em sexto lugar, imparcial, da palavra adiakritos. Ela não se inclina meramente para a minha simpatia, para os meus interesses pessoais, para aquilo que eu acho que vai me beneficiar melhor, mas ela é imparcial e tenta olhar o que promove melhor a glória de Deus. Afinal de contas, Paulo diz que se nós comêssemos ou bebêssemos ou fizéssemos qualquer outra coisa, nós deveríamos fazer para a glória de Deus. Então, se você está numa DR em casa com a sua esposa, analisando algumas escolhas, e você quer muito uma coisa, e você já entra no debate sabendo qual é a posição dela, ela quer muito o outro lado. E às vezes, na nossa humanidade, vamos montando a estratégia do argumento e do debate para pensar: como é que eu vou vencer essa batalha? E ali vamos tentando construir, entre réplicas e tréplicas, a melhor estratégia para ganhar e então fazer a minha vontade prevalecer. Antes disso, irmãos, até naquelas áreas que são mais cinzentas, que a Bíblia não tem um mandamento claro. Você quer trocar o carro, a esposa quer trocar a sala de jantar e a sala de estar, e agora? O que fazer? Não tem nenhum mandamento dizendo: não trocarás o teu carro a cada 5 anos. Como é que eu faço, pastor? Como é que a sabedoria do alto me ajuda a resolver isso e manter a paz em casa? Se pergunte, em primeiro lugar, isso é realmente necessário? Segundo lugar, eu tenho sabiamente administrado a minha vida e recursos de modo a honrar a Deus, a honrar a causa do reino? Em terceiro lugar, eu tenho priorizado o bem-estar da minha esposa? Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, e vocês também, esposa. Eu sei que vocês gostaram dessa primeira parte. Eu tenho priorizado o bem-estar do meu marido, de modo a honrá-lo também pelo sacrifício familiar. E quando nós então pensamos no outro, antes de pensarmos em nós mesmos, de olharmos o sacrifício do outro, essa sabedoria, ela vai começar a caminhar mais para a imparcialidade, mesmo em áreas cinzentas, como as que eu acabei de citar aqui. E daí, irmãos, ela vai agir com a 7ª característica que Tiago diz que ela é sem hipocrisia. Ela não tem fingimento, ela não tem encenação. Às vezes nós assistimos noticiários, irmãos, e vemos figuras públicas mostrando compaixão, mostrando atitudes que o dia a dia demonstra que não há nada daquilo, e nós falamos: meu Deus, quanta hipocrisia. E sabemos que este é o segundo pecado que Jesus mais condenou, depois de incredulidade. Mas se nós não tomarmos cuidado, a hipocrisia também faz parte do nosso coração. Quando eu discordo veementemente da vida de Rafael, do comportamento de Rafael, e pondero isso no meu coração, e pondero isso às vezes até com a minha esposa, mas quando eu vejo Rafael, convivo com ele e ele compartilha alguma coisa, por falta de coragem e sinceridade, eu digo: que bom, meu irmão, quando a minha opinião é completamente contrária. Isso não é fruto de sabedoria do alto.
em amor, eu deveria chegar a Rafael, meu irmão. Queria compartilhar algo com você. Eu tenho visto isso. Lhe amo muito e tem me preocupado. Nós precisamos, irmãos, analisarmos melhor o nosso comportamento. Porque tantas vezes os frutos da nossa sabedoria não estão indo na direção do que Tiago diz, mas na mesma direção da sabedoria deste mundo. Em terceiro lugar, depois dessas características, mas fazendo uma breve aplicação, quais estes frutos você tem enfrentado maior dificuldade? Senhor, eu tenho dificuldade de confrontar, é da minha personalidade, eu tenho uma dificuldade tremenda, então eu acabo sendo falso, eu acabo agindo com hipocrisia. Peça a Deus coragem, peça a Deus forças para falar a verdade em amor. Mas talvez dessas características você tenha dificuldade de demonstrar amabilidade. Você é extremamente sincero, mas você é tão sincero que chega a ser cruel. Quando declara a verdade, corta a cabeça de quem ouviu e fere profundamente. Peça a Deus amabilidade. Senhor, dá-me a capacidade de não ser cruel nas minhas análises e falas, mas de proferi-las em amor e compaixão. Ore, além de orar para ser cheio do Espírito Santo, ore por essas características específicas. Deus, eu preciso disso. Gera isso na minha vida. E se você tiver coragem suficiente, converse com seu cônjuge e diga: eu tenho pedido isso a Deus. E se você tiver ainda mais coragem, depois de uma semana orando por isso, pergunte para ela: como é que você tem visto essa área da minha vida? Que desafio, hein, irmãos? Prestação de contas é essencial, mas este é o caminho para frutificar em sabedoria. E aí Tiago nos mostra o resultado final. Tiago nos mostra no verso 18, que se o resultado da sabedoria deste mundo, ela é confusão e toda espécie de coisas ruins, como ele disse no verso 16, no verso 18, o resultado da sabedoria que vem do alto, é em paz, que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. O resultado desta verdadeira sabedoria é uma vida de maior comunhão e passividade. Fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ela traz a harmonia, como disse Isaías no capítulo 32, no verso 17. O fruto da justiça será paz, o resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. E finalmente, Efésios 1:17, Paulo diz: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Queridos irmãos, quando nós compreendemos o Evangelho, o poder transformador do Evangelho em nossas vidas, nós buscamos intencionalmente que este poder se manifeste no nosso cotidiano. Este poder irá nos transformar de glória em glória, de modo que ao olhar para o seu coração, você se verá mais maduro, piedoso e parecido com Cristo no passar dos anos, e as pessoas no seu convívio, elas saberão sim que você ainda é pecador, mas elas verão o poder do Evangelho lhe transformando de glória em glória, de vitória em vitória. De modo que as vãs filosofias deste mundo e a sabedoria deste mundo, ela perderá a sua força, porque todas elas fracassaram. Podem observar, todos os movimentos redentivos que surgiram ao longo da história, humanistas, eles fracassaram. Mas o Evangelho, ele continua transformando vidas e histórias ao longo dos séculos. Que nós sejamos essa carta
aberta e lida diante dos homens, mostrando a sabedoria de Deus para o mundo sem esperança. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nós te bendizemos porque a tua palavra é tão gloriosa, Senhor, que nos livra do auto-engano. Ela nos livra desta sabedoria que exalta o poder do nosso braço, que exalta as nossas escolhas egocêntricas, e ela nos faz perceber a raiz do problema. Ela nos leva à percepção de que o coração do homem está corrompido, de que o coração do homem está maculado pelo pecado, e ela nos faz olhar para a cruz, nos faz olhar para a figura do Redentor, que foi pregado nela pelos nossos pecados. Ela nos faz ouvir as suas palavras, quando declaram: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, cansados de tentar, cansados de lutar na sua própria força, cansados de tentar mudar pela sua própria capacidade. Venham até mim. Senhor, fala aos corações daqueles que não te conhecem ainda. Fala aos corações daqueles que um dia já confessaram o teu nome, mas decidiram viver a vida na sua própria sabedoria mundana e egocêntrica. Que todos nós aqui nos voltemos para ti e possamos beber desta fonte que nos purifica e nos santifica dia após dia. Abre os nossos olhos, Senhor. Mostra-nos quais são os hábitos pecaminosos que estão nos levando para distantes de ti e para escolhas tolas, que trazem tanta dor e sofrimento à nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a sermos promotores da paz na pregação do Evangelho, mas acima de tudo, promotores desta paz no viver do Evangelho, no poder do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, enche os nossos corações, liberta-nos de todo e qualquer pecado que tem nos escravizado, dá-nos a coragem, Senhor, para encontrarmos nos meios de graça, força para romper e para crescer, na vida de oração, de meditação, na vida de comunhão da igreja, Senhor. Dar-nos coragem para procurarmos irmãos e amigos maduros, abrindo os nossos corações, pedindo ajuda, crescendo em comunhão e santidade, e assim, Senhor, promovermos a paz que vem do alto, que este mundo não pode provar. Nós oramos com esperança e fé, em nome e para a glória de Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, irmãos.